A partir de toda a reflexão que fizemos, eu me deparo com a palavra que é a base de todo o ministério do Senhor Jesus, que é a base de todo o mistério da ação do Senhor Jesus, que é a base de toda nossa reação diante da vinda do Senhor Jesus. Ele que vem para estar no meio de nós e mudar a nossa história. Bom, qual é, então, essa palavra? É a primeira pregação do Senhor. Depois daquele primeiro momento, ele é batizado, o Espírito Santo o atrai para o deserto, ele passa por aquele tempo de sofrimento, tentação, sacrifício, luta espiritual, e aí quando ele volta do deserto, ele começa a pregar. A partir desse momento começou a Jesus a pregar, diz o Evangelho. E ele disse: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos, o reino de Deus se aproximou. E isso é muito importante. Isso é essencial. O reino de Deus está perto. O que muda para nós? Muda tudo. Os nossos antepassados, o povo de Deus nos primeiros tempos, não tinham o acesso que nós temos. As pessoas não tinham a graça de Deus que nós temos, a ação do Espírito Santo que nós temos, não tinham um Deus tão próximo que nós temos. E eu já digo até, do verbo de Deus feito carne e habita entre nós. Jesus diz: olha, eu vou ficar com vocês todo o tempo até o final do mundo. Eles não tinham, como nós temos, Jesus morando no bairro, numa igreja próxima, ali no sacrário. Tudo mudou, o reino de Deus se aproximou, Deus se aproximou. Então os sacramentos que foram constituídos, que começaram a partir de Nosso Senhor, a questão da Eucaristia, a presença do Senhor, a igreja em si, que a partir de Pentecostes toma forma, cresce e começa uma pregação, uma continuidade, dos apóstolos até os dias de hoje. Toda essa presença física, toda essa estrutura, toda essa presença sacramental, toda a revelação, a palavra de Deus escrita, tudo que tomou forma, tudo que se configurou a partir da vinda do Senhor Jesus é concretamente a concretização do reino de Deus próximo, da proximidade do reino de Deus. É o reino de Deus, de fato, se tornando próximo, palpável, acessível a qualquer um, a todos nós. Mas o reino de Deus não é um lugar. O reino de Deus não é uma casa. O reino de Deus não são regras, leis, não é uma instituição. O reino de Deus é o próprio Deus agindo no meio de nós. É o próprio Deus presente no meio de nós. Estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Eu estou no meio de vós. Quando 2 ou mais estiverem reunidos, eu estou aí. Então o reino de Deus é essa manifestação concreta, próxima, aproximada. Então veja, Jesus diz: olha, arrependei-vos, volte atrás, comece de novo, porque o reino de Deus está perto. Muita gente não entende isso, muita gente não entendeu isso, e muita gente não vive isso. Deus se aproximou, o céu se aproximou, a distância acabou. É só falar que ele escuta. É só perguntar que ele responde. É próximo, próximo, próximo. Então veja o quanto que nós ainda não entendemos essa
proximidade. O reino de Deus está próximo, Deus está próximo, o acesso está próximo, está possível. Agora é fácil acessar o céu. Então, quando Jesus diz, arrependei-vos, faça uma conversão, faça uma mudança para com a atitude antiga de quem não tinha um acesso a Deus. Pare com a atitude antiga de um Deus que estava longe, como no Antigo Testamento ele estava. Pare com o comportamento de quem não tinha acesso a Deus. Tem gente que nunca fala com Deus, pensando que Deus não está acessível, e Deus está acessível. Isaías vai dizer, procurai o Senhor enquanto ele se deixa encontrar, ele está próximo. O próprio Jesus diz, eu estou no meio de vós, pedi, recebereis, olha, o reino de Deus se aproximou. São tantas palavras, mas eu quero destacar isso. O reino de Deus está próximo, Deus está próximo, Jesus está próximo, Jesus está conosco, Jesus está ao nosso lado. E aí a primeira prova que eu posso dizer para você, muito provavelmente no bairro de cada um de nós existe uma igreja, existe um sacrário, existe Jesus em corpo, sangue, alma, divindade, morando na nossa vizinhança. Quer mais proximidade do que isso? Isso é uma proximidade que nós podemos dizer física. Veja que eu estou exagerando, porque está ali o corpo, o sangue, a alma, também a divindade, a parte espiritual, mas está ali o corpo, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, fisicamente, ele está próximo de nós, na forma da hóstia consagrada, mas ele está próximo. Mas, independente disso, eu quero dizer o seguinte, nós nunca vamos a ele. Se nós nunca o acessamos, mesmo ele estando próximo, o que adiantou o reino de Deus se aproximar? Aí eu vou dizer para você assim, é muito interessante, Deus se aproximou de nós, mas nós não nos aproximamos de Deus. Deus veio ficar pertinho e nós não vamos ficar pertinho de Deus. O Senhor está ao nosso alcance, mas nós não queremos, não buscamos alcançar a Deus. Então veja que existe um convite do Senhor Jesus para uma atitude diferente. E essa atitude não é comunitária, é individual. Essa atitude não é de grupo, claro que do grupo também, mas é de cada pessoa individualmente. Depois, quando se reúnem, claro, somos igreja. Aí todas as pessoas têm buscado o Senhor, têm buscado proximidade de Deus. Bom, eu não vou ficar falando mais disso. Eu vou ser muito concreto, porque você poderia dizer, Lécio, mas como eu posso ser próximo de Deus? Primeira coisa, muito simples, o exemplo que eu dei. Quantas vezes eu busco o Senhor no sacramento? Independente de quem está lá, do coordenador da sua paróquia, das pessoas que talvez você não tenha muito acesso, ou tenha até uma dificuldade, talvez um padre mais seco, um padre mais fechado, talvez até ríspido, né? Não sei qual é a sua realidade, mas não se prenda a pessoas. Jesus está perto. A obra do Senhor foi se aproximar, foi ser seu vizinho, estar ao lado da sua casa, estar ao lado da minha vida, estar perto de nós. A hora que nós precisarmos acessá-lo, a hora que nós precisarmos conversar com ele, é quase que ir conversar com um vizinho, encontrar-se com um vizinho, falar com um vizinho. Então a primeira pergunta, como me aproximar? Poxa, Deus se aproximou, como eu poderia me aproximar? Então, primeira coisa, fisicamente, lá, na casa de Deus. Eu vou na casa de Deus. Eu busco Jesus no sacramento, eu vou até o sacrário, eu vou até a comunhão. Eu sei que muitas pessoas não têm a condição, ou não podem, ou estão impedidas por algum motivo, mas Jesus está lá do mesmo jeito. Eu faço uma adoração, eu converso com Ele. Você já entrou numa igreja
simplesmente num dia de semana, e já reparou como as pessoas param e ficam na igreja e aquele silêncio, que eu não julgo que seja triste, eu não julgo que seja duro, que seja ruim, não é? Quando nós temos dificuldade com o silêncio, somos nós que temos dificuldade. Não é o silêncio em si que é ruim, é a nossa dificuldade que está se manifestando. Quantas pessoas ficam ali sem saber o que dizer, talvez, pode ser. Quantas pessoas estão ali para se refazer no meio do seu dia, pode ser. Às vezes a gente vê um andarilho, uma pessoa de rua, um morador de rua, um sem-teto ali sentadinho no banco da igreja. As pessoas vão à casa de Deus, as pessoas vão sentar, as pessoas vão silenciar, as pessoas vão parar, as pessoas vão parar ficar com Ele. E muitas vezes nós não vamos. Então, primeira coisa seria fisicamente, sim. A segunda coisa, tem que começar a falar sozinho. Tem que começar a falar com o Senhor. Tem que começar a acreditar no que Ele diz. Ele diz, olha, eu estou perto. O reino de Deus está próximo. Fala que eu escuto. Tem que começar a falar com o Senhor. Falar com o Senhor, desculpe. Na hora de deitar, falar com o Senhor na hora de levantar, falar com o Senhor no seu quarto, falar com o Senhor no seu carro, falar com o Senhor no seu caminho, na sua ida, na sua volta, na igreja, falar com o Senhor enquanto se toma banho. Não tenha restrição. O Senhor me conhece, o Senhor te conhece, o Senhor nos vê por dentro e por fora. O Senhor é nosso Deus, fomos tecidos pelo dedo de Deus no ventre de nossa mãe. Falar com Deus, aproximar-se com Deus, fisicamente, aproximar-se com Deus na expressão. Lembra de uma das reflexões? Questionar o Senhor. Lembra dessa reflexão? Perguntar ao Senhor. Lembra dessa reflexão? Falar para Ele, manifestar. Meu irmão, minha irmã, o maior impedimento para a graça é o fechamento. Quando nós estamos machucados, nós nos encolhemos, nós nos afastamos, nós tomamos distância, nós ficamos num canto. E isso não ajuda. Justamente para você passar por uma cura, você precisa limpar o machucado, abrir o machucado, passar água oxigenada, tirar as impurezas, purificar para depois medicar. Nós precisamos purificar o nosso interior, abrir o nosso interior, mostrar o nosso interior, externar para o Senhor. Senão a cura não vem porque nós não abrimos. A cura não vem porque nós não queremos. A cura não vem porque nós não nos aproximamos. O Senhor se aproximou e nós não. Então eu queria deixar esse questionamento. O Senhor nos diz duas coisas fundamentais. Primeiro, arrependa-se. Arrependa-se da sua crítica, arrependa-se da sua reclamação, arrependa-se da sua lamúria, arrependa-se das lamentações, das chateações, né, de achar que Deus nunca te escuta. Meu Deus do céu, dizer que Deus nunca nos escuta, dizer que a nossa oração não vale nada, dizer que não adianta rezar, né? Arrependa-se. Deus se aproximou. Muda a atitude, muda o disco, vira o disco, toma uma decisão. Segunda coisa, o reino de Deus. Ele diz aqui, arrependei-vos. Por quê? Por quê? Tem um porquê. Porque o reino de Deus está próximo. Porque está próximo o reino de Deus. Porque mudou a situação. Então mude a sua situação, porque o céu mudou a situação. O céu se aproximou, então eu me aproximo. Então, quais são as atitudes que eu preciso ter? Eu dei duas muito simples. Ir fisicamente até o Senhor. Talvez você não tenha uma paróquia perto de você, tem um grupo de oração, uma comunidade, uma capela, eu não sei, talvez você tenha no seu quarto um crucifixo. Abençoa, viu? Abençoa o crucifixo e reze com ele. Sim, reze com ele. Arrependa-se, muda a atitude, faz o contorno, faz a conversão, faz a mudança, faz a metanoia, uma nova atitude, uma nova disposição. Volta, começa outra vez. E comece a aproximar-se do Senhor.